nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os trabalhadores que se encontram em plena atividade no anonimato, no plano extrafísico, coordenados pelo mentor do grupo de estudo, o professor Eurípides Bassa Dufo. Obrigado, irmão, pela oportunidade a todos nós concedida para que possamos, humildemente ainda, aprendermos a respeito das nossas dificuldades ainda. O tema de hoje é um tema que nos remete a enxergarmos ainda um pouco das nossas deficiências, porque essa palavra inimigo ainda nos retrata a pequenez do nosso amor universal. Meus irmãos, o tema de hoje é ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. É o que Jesus sempre nos ensinou. No item 48, cujo prefácio diz: não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advém. Eu começo contando uma pequena historinha do livro Luz Acima, ditada pelo irmão X, sobre uma passagem de Jesus, cujo texto é Os Maiores Inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação, insistindo, porém o discípulo, ele respondeu benevolamente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão, impaciente, a experiência demora muitíssimo? O amigo divino esclareceu imperturbável: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta o aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo, a viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é o adversário terrível. Recomposto o grupo, não havia avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitosa. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções
de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito, continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofasto, judeu grego da venda de perfumes, que informou sobre certos Zecônias, leproso curado pelo profeta Nazareno, e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve, gritou com Zeconias, era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? Até 77 vezes, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou-o calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu desdenhoso do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe um gesto sarcástico, Simão falou sem rebuço: desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo, se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado, concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos para um reparto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor de ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas do além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estiver alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa: nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém com que ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou: estejamos convictos que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentou bondoso: Pedro, há precisamente uma hora procurava-se no domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a doença, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou para Pedro: dentro de nós mesmos será travada a maior guerra. Irmão X. Como vemos, meus irmãos, Jesus, nessa pequena passagem da época dele, ele verificou 5 itens, né, em que Pedro foi confrontado, e em todas as 5 ele demonstrou, tá certo, esse desequilíbrio, um pelo medo,
de ser assassinado, o outro pela cólera, o outro pela dureza, o outro pela vaidade e o outro pela maledicência. Aqui no prefácio, tem um chamamento em relação ao capítulo 12, nos itens 7 e 8, que diz, item 7, né? Se alguém vos bater na parte direita, apresentai-lhe também a outra, que diz, aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Assim você vê que Jesus, ele pede resignação para nós, né? Diante de uma falta do irmão mais próximo e de nós mesmos, né? Se nós estivermos cometendo alguma falta para com o irmão mais próximo, a gente tem que ter resiliência. E também, se formos atacados de forma injusta, que também a gente busque nos equilibrar para que possamos entender que aquele momento em que fomos atacados poderá ter sido um momento de fraqueza daquele irmão. Aqui, André Luiz, na obra Sinal Verde, numa mensagem que ele titulou de Antagonistas, ele diz: o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa que se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. André Luiz. Você vê, meus irmãos, que aqui André Luiz, ele retoma novamente a resiliência que Jesus nos bota a todos nós a meditarmos, a refletirmos sobre ainda o mal que existe dentro de nós. Porque nós ainda encontramos muitos situações em que as nossas próprias falhas, nossos próprios erros, que nos coloca como inimigo dos outros. Porque ainda somos, ainda perdemos o equilíbrio diante de todas essas falhas nossas, né? Assim, Emmanuel, na obra Rumo Certo, referente ao mesmo tema que estamos falando, ele fala sobre um item chamado agressores e nós. Ele diz: quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina: venhamos a perdoar-lhes
70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos, estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria vos visitar o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do nosso entendimento, que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsideração que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim, proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Emmanuel. Assim, meus irmãos, para finalizar o que eu estou expondo hoje à noite, tá certo? E dar oportunidade para que todos os irmãos possam também se expressar e dar suas opiniões, porque eu busco nas minhas lives, né, nas minhas apresentações, sempre estipular o prazo máximo de 30 minutos, para que eu possa ter bastante tempo para as pessoas fazer os seus posicionamentos. Aí, fechando a prece do item 49, né, do capítulo 28, o item 49, diz o seguinte, a prece: meu Deus, entendestes em tua justiça encher de júbilo o coração de determinada pessoa, né? Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos, que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixo. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, justiça será feita a cada um, segundo suas obras. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade e Jesus abençoe a todos vocês e que todos nós possamos termos diante de Deus e da espiritualidade maior a possibilidade de termos a capacidade de perdoar aos irmãos mais próximos diante das nossas falhas. Muita paz a todos.